Então, convidamos agora o palestrante Edson Boaventura. Edson Boaventura, nascido na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, vivendo há cerca de 30 anos no litoral paulista. Pesquisador do tema ufólogo desde 1981, adotando a linha científica nas pesquisas, tendo investigado centenas de episódios envolvendo abduções, desaparecimento de pessoas, aterrissagens e observações de objetos voadores não identificados. Na maioria dos episódios ocorridos no litoral norte e sul do estado de São Paulo. Fundador do Grupo Ufólogo de Guarujá e é o atual presidente dessa importante instituição ufológica. Possui diversos trabalhos publicados em livros, revistas, jornais e periódicos de vários países. Participou como conferencista de vários eventos, congressos e simpósios nacionais e internacionais. Participa intensamente da investigação do caso Varginha, ocorrido na cidade mineira em janeiro de 1996. É um dos integrantes do grupo dos 7 formado para pesquisar este importante caso. Edson Boaventura Júnior é pesquisador e ufólogo, jornalista, escritor e apresentador do programa no YouTube, canal Edson Boaventura. O tema da sua palestra é Tecnologia Reversa, com base em evidências de OVNIs. Seja bem-vindo, senhor Edson Boaventura Júnior. Boa tarde a todos, é um prazer estar novamente aqui em Ponta Grossa. Queria agradecer meu amigo Dirceu Clema, professor, e também a todos os colegas, que já passaram aqui, que vão passar. O Paulo vai estar palestrando também, logo após a minha palestra. E, eu resolvi, quando o Dirceu me convidou tudo, eu falei, eu vou ter que levar alguma coisa inédita ali, que o pessoal vê as minhas participações em podcast, em vídeo e tal. Então, às vezes fica ali, isso aí eu já sei, mas tenho certeza que nessa palestra vai ter coisa que você ainda não sabe. E aí é um tema bem específico. Como a gente está num ambiente acadêmico, eu falei, vou trazer algo tecnológico, Então, por isso esse tema tecnologia reversa aí, com base em evidências teóricas. O que a gente tem, a respeito disso, e que poderia, de repente, a gente associar aos órgãos? O que a gente tem de tecnologia hoje, que pode ter vindo aí de engenharia reversa, E hoje a gente tem essas tecnologias mais modernas, mas todas frutos de quedas de OVNIs, o abate de OVNIs, e esses metamateriais, ultramateriais, acabaram aí ajudando os nossos engenheiros químicos, físicos aí, a desenvolverem tecnologias mais avançadas para ajudar o nosso dia a dia, Não só isso, às vezes se usa isso também para construir, vamos dizer assim, armas bélicas, para dominar os inimigos aí potenciais. Vamos supor que seja os Estados Unidos, então ele vai dominar aí a Rússia, a China, se ele deter essa tecnologia mais avançada. Então, vamos lá. Os agradecimentos eu já fiz, eu tive um congresso de Ufologia de Campos Gerais, que venham muitos outros eventos, como esse, porque é a cultura sendo disseminada aqui nos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, e assim, mais uma vez eu parabenizo aí o Dirceu Clema, por essa iniciativa. Não é fácil fazer um evento, eu já fiz cerca de 15 eventos ao longo da minha trajetória, 43 anos aí, que eu vou fazer agora dia 23 e 24 de agosto, faço 43 anos dedicados à pesquisa ufológica com metodologia científica. Então não é fácil, mas persista, Dirceu, porque você está no caminho correto.
Então, há interesse mundial em metamateriais e ultramateriais para realizar engenharia reversa? Com certeza. Ali eu não estou nem perguntando, estou afirmando que existe, sim, um interesse muito grande. E ali estão alguns fragmentos do caso Rosa, que é um caso bem conhecido de todos aí no início da ufologia. Em 1947, a gente teve a queda de não um objeto, mas dizem aí as madrinhas que poderia ter sido até 3 objetos que caíram em locais próximos ali à Rosa, mas esse aí ficou mais conhecido, que caiu numa fazenda lá em Rosa, e o fazendeiro, então, ele comunicou à imprensa, aí o exército ficou sabendo, exército junto com a Força Aérea, trabalhava tudo em conjunto naquela época, e aí eles foram até o local, o Jesse Marcel, que é conhecido aí no meio ufológico, esteve lá coletando esses materiais, inclusive o filho do Jesse Marcel, que é o Jesse Marcel Júnior, ele chegou a ver esses fragmentos que o pai levou para dentro de casa, né, antes de entregar lá no exército. E o filho chegou a comentar, isso tem lido, tem documentários que ele viu certas inscrições estranhas nesse material aí que foi coletado do objeto voador não identificado que caiu lá em Rosa. Só que os militares, já naquela época, já começavam ali fortemente a fazer o acobertamento. Então, saiu estampado num jornal de Rosa, no primeiro dia, que tinha caído uma captura disco voador num rancho na região de Rosa. No dia seguinte, foi publicado no mesmo jornal que, na verdade, se tratava de balão meteorológico. Mas isso foi uma justificativa que os militares deram para acobertar esse fato, né? Isso aí é um pedaço, fragmento desses metais aí de Rosa, porque embora os militares norte-americanos tenham feito aquela operação pente fino, né, recolhendo tudo que estava ali, né, inclusive homem a homem, vários homens fazendo aquela operação no campo para recolher os fragmentos, ainda assim ficaram perdidos ali alguns fragmentos, e tem um investigador lá norte-americano que ele fez outra vai lá para a região de Rosa, um detetor de metais, e fica tentando achar alguma coisa. E tem achado algumas coisas interessantes, né? Às vezes ele vende também esse material, né? Tem gente que compra lá, porque é um material supostamente do evento de Rosa, e as características também metálicas dele têm algumas propriedades diferentes, e aí o pessoal se interessa por isso, né? A gente até ficou sabendo que o Tom DeLonge acabou comprando um pedaço desse negócio aí um tempo atrás, que é um músico, né? Bem conhecido aí. Bom, então, quando o assunto é metamaterial ou ultramaterial, daqui a pouco eu vou explicar o que é metamaterial ou ultramaterial, tem uma certa diferenciação. Isso eu posso afirmar, que cientistas militares e ufólogos estão de olhos neles. Né? Isso ao longo de décadas, a gente percebe militares indo em cima de casos onde você tem algum tipo de evidência física, né, recolhendo isso, dando cala-boca nas testemunhas também, isso é muito comum, intimidação, ou então comprando esse material, ou simplesmente vai lá e pega, invade a casa da pessoa, pega o negócio e não dá explicação nenhuma. Geralmente isso é feito aí pelos homens de preto. Na revista Ordem de Pesquisa, que eu sou editor já há algum tempo, a gente, nessa edição aí, que tem a capa de março, a gente publicou uma matéria falando a respeito desses metamateriais aí, e que os cientistas estavam atrás disso. E uma coisa curiosa que a gente publicou lá foi um documento
que foi liberado através do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana. O Anthony Bragaglia, ele pediu a liberação via lei, né, de um documento que ele ficou sabendo que o Robert Bigelow, que é do Bigelow Aerospace, né, hoje a gente tem duas pessoas fortes lá nos Estados Unidos que mexem com essa parte espacial. O Elon Musk, que vocês já ouviram falar bastante aí do satélite Starlink, e o outro é o Robert Bigelow do BES, né, do Bigelow Aerospace. E esse Bigelow, quando o Anthony ficou sabendo que ele tinha aquele movimento, pediu essa documentação. Ele descobriu que o Bigelow tinha recebido 22 milhões de dólares para trabalhar com metamateriais, que eram esses metais aí advindos de quedas de OVNIs ou abates de OVNIs. E também ele tinha sido preparado, assim, para construir um local lá nos Estados Unidos para abrigar, para armazenar esses metamateriais de OVNIs. Então, a gente publicou nessa matéria, falando um pouquinho a respeito disso aí, e é bem interessante. Mas, por que assim, o interesse é grande e eles acobertam, né, esses fatos? No Brasil, a gente segue já a longa data esse acobertamento porque a gente acaba batendo continência para os americanos desde 1942. Tá? Pelo menos foi onde eu consegui localizar em alguns documentos que comprovam esse tipo de coisa. Mas aqui é um dos documentos que demonstram que essa cooperação dentro da área OVNI entre Brasil e Estados Unidos, ela é fato. São folhas do projeto Blue Book, né? Você já deve ter ouvido falar, que é até aquela série, Projeto Livro Azul, né? Então, o projeto Blue Book norte-americano, ele foi criado para pesquisar OVNIs, mas, na verdade, com uma intenção escusa, que era para explicar a maioria dos casos. E, no final, quando ele foi fechado, dizer que, olha, OVNI é tão insignificante que não vale a pena pesquisar. Mas, na verdade, eles acabaram fechando, encerrando o projeto Blue Book e criando um outro projeto, projeto SIGN, projeto Brood, projeto não sei o que, o Plano Trust, né, que é Poeira no Mar, tem um monte de projetos aí que são secretos, hoje alguns já conhecidos, porque já foi liberado documentos, mas o Blue Book foi um dos iniciais, onde eles pesquisaram casos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, e essas folhas falam de uma queda de fragmentos, né, que ficaram nas vizinhanças de Bicas, que fica em Minas Gerais. Mas, Minas Gerais cai todas, né? É incrível, né? Varginha, Caso Cláudio, né? E nesse caso aí, ali embaixo, na outra folhinha, fala de cooperação com o Exército Brasileiro, que é Brazilian Army, e com o Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Então, assim, através de documentos, isso aí eu peguei no Arquivo Nacional Norte-Americano, que a pessoa entra lá e acha essa papelada. E quem que trabalhou no projeto Blue Book? Um físico conhecidíssimo, que é o Jacques Vallée, aquele de terno preto lá, e o de terno mais claro, que é o Joseph Heinrich, ou Dr. Heinrich, que era um astrônomo. Inclusive, depois que ele saiu desse projeto Blue Book, ele chegou a ser até consultor do Spielberg, no filme lá, Contato Imediato Terceiro Grau. Ele aparece, inclusive, numa das cenas do filme Contato Imediato Terceiro Grau. E o Heinrich, como astrônomo, ele esteve no Brasil algumas vezes, inclusive palestrando lá em Brasília para uma turma de cientistas elitizada, e também esteve em congressos civis organizados pela falecida e pioneira Irene Grande, lá, que era uma carioca, no Rio de Janeiro, uma pesquisadora super legal, conheci ela pessoalmente.
Eu era jovenzinho ainda, quando estive no apartamento dela lá no Rio de Janeiro. E o Heinrich, num desses congressos organizados pela Irene Grant, chegou a dar um depoimento em vídeo que eu tenho até no meu canal, eu resgatei isso aí, ele falando de avistamento de jovens que ele mesmo, como astrônomo, presenciou. Né? Então, no projeto PUBUC, existem outros casos também reportados por astrônomos, por controladores de tráfego aéreo do Rio de Janeiro. Eu sei, por exemplo, um caso que aconteceu no Valongo, no Observatório do Valongo, e que está lá, faz parte dos anais do projeto PUBUC. Além disso, existem outros casos mais emblemáticos, como o caso de Ubatuba, da explosão do OVNI de Ubatuba, que foi pesquisado pelos americanos naquela época, pelo Blue, que o Blue começou em 52, terminou em 1979. Então, em 57, quando aconteceu a explosão do OVNI de Ubatuba, esse caso também tinha um dossiê respectivo lá no projeto PUBUC. Só que quando eu fui atrás dessa documentação, procurei no Arquivo Nacional, não achei. Aí eu pedi, através do FOIA, que é o Lei de Liberdade de Informação, e foi informado que o dossiê do caso de Ubatuba desapareceu. Estava lá, missing case, tinha uma tabelinha com os casos de 57, missing case. Outro caso que desapareceu também, foi pesquisado no caso brasileiro, caso do Forte Itaipu, né, que o pessoal falava dos soldados que foram queimados, também está lá, missing case, né, caso desaparecido. Então, veja que provavelmente esses casos mais emblemáticos que tinham alguma consistência, eles foram retirados antes de ser liberado no Arquivo Nacional Norte-Americano e foi para algum outro departamento de inteligência, alguma coisa assim, está em algum lugar. Porque ele não pode ter desaparecido assim do nada, já que era um projeto militar, né? Como desapareceu um negócio desse. E é interessante que são os casos mais importantes, ali que tem alguma evidência física, material, e eles desapareceram. Guardem o Jacques Vallée, né, que é aquele físico francês lá, que ele vai ter uma participação num metamaterial agora, recentemente, porque ele naquela época já pesquisava isso. E agora, na atualidade, ele está mais interessado. Então, foi falado aqui, né, durante as palestras, mas a comunidade científica não se interessa, deveria se interessar mais. Lembrando, ela se interessa sim. Você tem, por exemplo, o microbiologista Gary Nolan, você tem o Peter Sturrock da Universidade de Stanford, né, todos esses daí ligados ao governo também, e a parte científica norte-americana, pesquisando o OVNI. A NASA pesquisa OVNI desde sempre, só que eles mentem, falam que não. Né? Mas eu provo, se colocar eu frente a frente com o Bill Nelson, que é o diretor da NASA, aqui, agora eu respondo com ele em 1 minuto. Eu provo para ele que ele está mentindo. Olha a minha responsabilidade. Por quê? Porque eu sei do que eu estou falando e eu tenho provas, né, de que a NASA mente. Inclusive, eu já falei que eu vou tirar essa NASA aqui no colete, mas eu estou esperando um novo colete. Vai ter um novo colete com um amigo meu que é ele faz uniforme para exército, por isso ele vai fazer um novo colete padronizado, e aí isso aqui vai sair daqui. Porque a NASA, ela mente. Eu não posso ficar andando. Se eu quero levar a verdade, eu não posso andar com um negócio mentiroso, estampado aqui no. É que eu achei bonitinho, naquela época, coloquei o IDzinho aqui, essas coisas, só para enfeitar o colete, né? Mas agora a gente tem que ser um pouco mais coerente, né? Bom, vamos para frente. Esse é um outro documento que comprova a cooperação entre Estados Unidos e Brasil. É um documento que foi liberado agora, não faz muito tempo também, uns 2 anos e meio atrás, aproximadamente. É um aerograma, né, coisa
bem antiga, né? Quem é mais novo não vai nem saber o que é isso, não sabe o que era telex, não vai saber nem o que é um aerograma, né? E os aerogramas eram utilizados principalmente pelas embaixadas norte-americanas no Brasil para fazer algum reporte, para comunicar alguma coisa que eles julgavam importante, seja da política, seja OVNI, seja alguma coisa, rumores de guerra, terrorismo, coisas desse tipo. E nesse aerograma da embaixada do Rio de Janeiro, né, da norte-americana no Rio de Janeiro, datado de 3 de junho de 1976, a gente tem ali um assunto, um subjeto que é fragmentos não identificados. E aí, ele foi um objeto que caiu dia 6 de maio, entre Santa Catarina e Paraná, ali não especifica qual a cidade, mas foi entre um estado e outro, e foi coletado, fiquei sabendo, fui atrás de informação, descobri que a Força Aérea de Curitiba, naquela época, estava envolvido nesse resgate. Aí esse material foi parar no CNAE, em São José dos Campos, que é a área 51 brasileira da aeronáutica, né? Porque a gente tem a área 51 da Marinha, que fica em Armar, em Teró, e temos a do Exército, que fica no Rio de Janeiro, que é o CETEX. E também tem coisa na vida, lá no Fernando da Júlia. Então já dei a fita para vocês ali. É lógico que não vão deixar o expoente entrar lá, mas a gente tem informantes lá que passam as informações. Inclusive, uma criatura de Varginha foi para Armar naquela época. Bom, aí de São José dos Campos foi reencaminhado fragmentos para a NASA. Então a NASA disse que não tem nada, mas em 76 você pega fragmentos não identificados e levou para lá, relacionado a OVNI, porque esses documentos eles estão relacionados ao assunto. Não é espacial, ou, sei lá, de repente lá, fragmentos de um foguete russo, que isso é especificado. Quando é não identificado e está dentro de documentos OVNI, é porque se trata de assunto relacionado ao tempo. Quer mais prova da NASA? Vamos embora. A NASA ela fez estudos de engenharia reversa, olha só, em agosto de 1979. Da onde que eu tirei isso? Do próprio site da NASA. Entra lá, tem esse estudo de 79, que eles estavam usando engenharia alienígena e engenharia reversa em coisas alienígenas para usar na propulsão dos foguetes da NASA. Imagina, 79, está em 2024. O que esses caras não têm? E eu nem coloquei aqui, mas vou falar para vocês. Teve um hacker, há algum tempo atrás, que ele entrou no sistema da NASA, né, deu até uma confusão, queriam prender ele, deportar ele para os Estados Unidos e prender. E esse hacker aí, ele acessou algumas áreas dentro da NASA e descobriu que lá num determinado local, que fica num 6º andar de um determinado prédio, tem uma equipe que trabalha apagando evidências de OVNIs em fotos de satélite, ou imagens. Né? Então, eles fazem isso o dia 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso estava comprovado através desses documentos que vazaram através do hacker. Isso foi algum tempo atrás, deu uma confusão e tal. Hoje esse cara trabalha para a espacial, porque é melhor você ter um hacker desse trabalhando a favor do governo do que, né, vazando documentos do fórum para a sociedade, coisa que eles não querem que vazem, né? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ó, lá embaixo, está vendo que tem um documento azado de preto? Aquele é um outro documento da década de 70 que menciona a NASA e ele foi liberado pelo NSA norte-americano. E fala de um caso óbvio. Só que, assim, geralmente, os documentos, quando são liberados, eles estão de preto aquilo que é segurança nacional. Então, não dá para a gente saber maiores detalhes desse OVNI que foi
detectado na época, na década de 60, mas pelo teor ali do documento que está, sem estar assim, rasurado, sem estar pintado de preto, a gente consegue ver que realmente é um avistamento de uns objetos luminosos, tal, que ficaram perto de uma instalação militar lá, causando preocupação, e por aí vai. Então tem muitos documentos. É só mostrar aqui que acha. Né? Bom, lembra que eu falei o Jacques Vallée lá, aquele de preto? Então é aquele de cabeça branca ali, ó, de boletim preto e camisa comprida azul. Ele é o Jacques Vallée, está vivo ainda. O Heinrich, ele já faleceu, que trabalha no book. E o Heinrich tem uma história interessante, que ele faleceu depois de receber $100 mil. Não é muito dinheiro, para nós aqui seria, né? Mas ele recebeu $100 mil para ficar em pesquisa, porque ele tinha criado um grupo de estudo de ufologia na época, e aí ele acabou sofrendo lá um acidente, meio conturbado isso, ninguém sabe se foi provocado aquele acidente ou não. Alguns dizem que sim, e para tirar ele da investigação, tirar ele da pesquisa, já que ele poderia ser um cara que sabia muito falar alguma coisa que iria, em algum momento, aí, deixar o Pentágono, deixar os militares norte-americanos numa situação embaraçosa. Então, ele acabou falecendo, aí nem conseguiu lá na pesquisa, acabou ficando no grupo dele lá, não sei o que fizeram, o grupo também, de certa forma, não foi para frente, né? Porque quem era o cabeça era o próprio Heinrich. Bom, a gente tem no meio ali um microbiologista da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan, que ele já analisou mais de 10 fragmentos de OVNI, aí, metamateriais, que ele fala. Hoje ele fala ultramaterial também. E aí, qual a diferença do metamaterial para o ultramaterial? O metamaterial é metais que vêm ali advindo de uma queda de um disco voador, de um OVNI, ou algum abate. E o ultramaterial é quando esse metal do OVNI tem uma propriedade anômala. Por exemplo, você pega lá uma instrumentação, um equipamento que analisa o isótopo daquele metal e descobre que esse isótopo é diferente daquele metal que a gente tem aqui na Terra. Então, ele já fez inúmeras análises. Na internet a gente vai achar bastante conteúdo, ele falando abertamente sobre isso. Inclusive, ele está numa campanha, agora o Gary Nolan, para arrecadar dinheiro juntamente com o Luiz Elizondo, que é bem conhecido aí no meio, com um coronel também do Exército reformado, e outras pessoas, né, para conseguir dinheiro e aprovar a lei no Senado de liberação de OVNI em 2025, lá nos Estados Unidos. Então, está uma ação muito forte para acontecer isso. E ali, do lado esquerdo, a gente tem a Leslie Kean, que é uma jornalista do Washington Post, que tem trabalhado ao longo de décadas também com esse assunto OVNI, e ela tem, assim, uma penetração muito boa junto a militares. Tanto é que ela conhece um dos pilotos que transportou a nave de Varginha e a criatura de Varginha para a época lá nos Estados Unidos. Inclusive, está sendo cogitado uma nova audiência no Congresso, para acontecer a qualquer momento aí, onde novos denunciantes viriam a público falar. E aí pode ser que esse piloto, né, da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, venha a público falar o que ele sabe do que ele transportou, né, de metamaterial, de nave, de corpos não humanos, né, seres de Varginha, para a área 51, que na verdade foi para Groom Lake, né? Chegou em Groom Lake, isso incomodou bastante o ex-presidente Clinton, que ele usou um normativo que ele tinha, presidencial, para pedir ao líder do Congresso que informassem o que chegou numa aeronave da USAF lá em Groom Lake, naquele janeiro de 1996. A carta
do ex-presidente, que está também disponível aí no site norte-americano, e ela está datada no dia 30 de janeiro de 1996. Então, vamos para frente. No Brasil, né, como é que é essa questão aí de metamaterial, ultramaterial, porque lá fora os cientistas eles têm interesse nisso, analisam, né, já tivemos aí inúmeras reportagens também sobre esse tipo de assunto, o envolvimento do Gary Dolan, do físico Jacques Vallée, do Peter Stronach, mas no Brasil, como é que é essa questão? A gente teve, no passado, em 1954, um caso que é pouco conhecido, que ocorreu na cidade de Campinas, em dezembro de 1954, que ficou conhecido como chuva de prata. O que aconteceu lá? Eram 3 objetos em forma de triângulo, eram triangulares, eles sobrevoaram de dia a rua Major Solo, e na hora que eles estavam sobrevoando, eles despenderam dele uma substância metálica e líquida, parecendo tipo mercúrio, aquele mercúrio do termômetro, né? E isso caía nas calçadas, e como estava muito quente, depois de um tempo, depois que esfriou, ele solidificou no formato das calçadas, porque tinha aquele buraco, né? Não era uma calçada regular, era toda irregular, então tinha um buraquinho, né? As calçadas antigamente, e então aquela substância metálica, ela acabou solidificando ali. Como muitas pessoas viram isso, em 54, comunicaram o Correio do Povo, que era o jornal ali local. Os jornalistas foram para lá e, com uma faquinha, né, que pediram até na vizinhança lá, foram tirando alguns pedaços dessa chuva metálica que caiu e levou lá para a redação do jornal. A aeronáutica ficou sabendo e solicitou esse material para análise. Eu consegui um recibo do Correio do Povo Antigo, eles cedendo, né, esse material para a Força Aérea, inclusive o nome do sargento levou, aquela coisa toda. Então, hoje a gente não sabe que tratamento, que tipo de análise foi feita nesse material por parte da Força Aérea Brasileira. Também dizem que um pedaço desse negócio foi levado para a Marinha. Isso em 54. Alguns outros pedaços que resistiram ao tempo, né, que na verdade os jornalistas esconderam, né, não entregaram todo o ouro para os militares, né, caiu na mão de alguns cientistas lá da região de Campinas, e nos laboratórios IONS, um cientista chamado Visvaldo Maffei fez análise e chegou à conclusão que era 88,91% de sangue puro, né, que é um negócio difícil até de fazer em 54, né? Então já acharam. Hoje a gente consegue fazer até mais puro que isso aí, mas para aquela época, nas condições que ocorreu o fato, foi algo bem estranho mesmo, né? E esse material, com certeza, a gente já ouviu falar que também foi enviado para os Estados Unidos. Alguma culpa e tal, acabaram mandando também esses materiais para lá. Geralmente, quem fazia as análises lá nos Estados Unidos eram os laboratórios da alquímica lá norte-americana, que era mais evoluída nessa questão. Essa aqui é uma foto rara desse metal de Campinas. Então, eu consegui uma publicação norte-americana e assim fala, conta lá o caso bem antigo da década de 50 também. Então, veja que foram enviados de fato pedaços, porque não era pouco, tinha bastante coisa. Eu tive a oportunidade de ter um desses fragmentos na minha mão, e esse fragmento ele se encontra de posse de um professor lá de Campinas, que trabalha na Unicamp. Hoje eu acho que ele já está aposentado, mas o pesquisador Pablo Villaruber, que é um espanhol, estivemos na casa dele,
quando a gente foi pesquisar juntos um caso de abdução, a primeira abdução do Brasil, que aconteceu em Campinas também, com o senhor José Florencio, em 1931. A pessoa fica pensando, a abdução no Brasil é o caso Vilas Boas, de 57, da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais. Mas não é. O primeiro caso foi em 1931, em Campinas. E aí, nessa ocasião que a gente estava lá, em Campinas, a gente visitou o apartamento do professor José Carlos e ele tinha esse material guardado dentro de um pote de sorvete, assim, de isopor, e todo embaladinho ali, frescura danada, né? Pode não ter mais radiação, né? Não tinha nada ali, né? Mas ele guardava, tinha com bastante cuidado. E nós tivemos a oportunidade de ver. E essa, então, é uma foto desses materiais aí que correu lá nos Estados Unidos na época. Não sei se vocês já tinham visto essa foto, ou só conheciam aquela outra. A outra tem até na internet. Bom, vou falar um pouquinho do caso de Ubatuba, que também é um ultramaterial brasileiro, e é um ultramaterial porque o isótopo dele é diferente. E o caso de Ubatuba aconteceu no dia 7 de setembro de 57, na Praia das Toninhas. Algumas pessoas viram o objeto subindo, quando ele desceu e explodiu em vários pedaços. O pedaço maior caiu no mar e alguns pedaços caíram na areia. E foram coletados provavelmente por turistas. Como era feriado, geralmente os turistas ali de São Paulo, do interior de São Paulo, iam para essa região de Ubatuba. Na Praia das Toninhas, naquela época, em 57, tinha apenas 6 casas de pescadores, então era bem familiar ali, vivia da pesca, e eles ganhavam uma graninha alugando, né, a casa para esses turistas que iam em busca de sossego, né, pescar, tomar sua cachaçinha ali, né? Então, eles passavam um final de semana ali na boa. E aconteceu esse fato, foi visto por pessoas. A gente chegou a entrevistar pessoas lá na região que escutaram barulho, que viram. Tinha um pescador também que viu o pedaço maior ser resgatado pela Marinha Brasileira e mais um navio com bandeira estrangeira. Pela simplicidade do pescador, ele não soube nem identificar se era americano, francês, sei lá onde que era. Mas ele falou, é estrangeiro. Não é o que a gente está acostumado a ver aqui, que é o da Marinha, que eu conheço. E estava junto também. E pediu para eles ficarem dentro de casa enquanto eles faziam o resgate. Só que, como a casa do pescador tem a porta da frente, tem a porta da cozinha de trás, ele saiu pela porta, sem os militares verem, subiu no morro e foi espiando o que eles estavam fazendo lá. Ficou lá e viu, quando eles tiraram de dentro da água, o pedaço maior do pescador. É o Júlio Giri, esse pescador. Então, assim, tem uma série de depoimentos que corroboram essa explosão do OVNI lá em Ubatuba. E o Dr. Olavo também possuiu fragmentos desse objeto que ele conseguiu junto ao Ibrahim Suede, que era um jornalista, um colunista do jornal O Globo, do jornal Carioca. E ele recebeu, esse Ibrahim Suede recebeu de uma pessoa que teve lá, coletou esses fragmentos e deu para ele. Aí o Dr. Olavo Fontes, que é aquele de terno preto ali, ele levou para o Ministério da Agricultura, fez a análise, e na época deu 99,9 de magnésio puro. Ou seja, lá em Ubatuba, na Praia da Toninha, não tinha metalurgia nem perto. Quanto mais para forjar e estruturar um magnésio nesse alto grau de pureza. Totalmente impossível isso para aquela época. Bom, mais recentemente, está vendo o Jacques Vallée ali, de novo, aquele de cabelo branco e camisa azul, o que ele fez? Ele deve ter pego aí uma grana do governo, porque ele é consultor do Bigelow Aerospace, e ele é consultor da NASA, e ele também trabalha para a Universidade de Stanford. E ele foi para a Argentina. Na Argentina, ele teve a oportunidade de receber das mãos de 2 pesquisadoras da Argentina, que é a
Silvia Simondini e Andréa Simondini, mãe e filha, que são as curadoras do Museu OVNI, na cidade de Interviews. Lá elas tinham 2 pedaços, supostamente, do OVNI de Ubatuba. Uma das histórias, um dos fragmentos, foi um marinheiro mercante que teria entregue para ela. Qual a história mais interessante? Que o doutor Olavo Fontes, aquele anterior, aquele Olavo Fontes, ele teria recebido 2 agentes da Marinha no apartamento dele lá no Rio de Janeiro, que queriam esse metal. Ele deu uma sabonetada, né? Escorregou no quiabo e falou para os caras que ele não tinha, que a análise foi destrutiva, que ele não tinha mais nada. E a conversa ficou por isso mesmo. Eu acho que ele, na época, deve ter ficado com um pouco de medo em ter a posse desse material e já ter tido ali a visita desses militares. Ele se encontrou com o Ojeda, que era um pesquisador argentino, num congresso que teve lá no Rio de Janeiro, e ele passou esse pedaço do metal de Ubatuba para o Ojeda. E o Ojeda, quando já estava velhinho lá na Argentina, deu para Silvia Simondini e para Andréa Simondini, e aí está lá no museu até hoje. O Jacques Vallée, então, ficou sabendo disso, foi lá, que aqueles 2 pedaços da embaixo que eu estou segurando, eu também fui no museu, né, que eu gosto de ir nos locais, gosto de olho no olho, né, saber como é que é essa história direitinho. E o Jacques Vallée foi lá, conseguiu uma amostra e entregou para o Gary Nolan, aquele jogos ali. E ele fez a análise dos isótopos e descobriu que o metal lá de Ubatuba, uma das amostras, era 30% diferente do magnésio existente na Terra. Ou seja, era um material que não tem na Terra. É magnésio, mas não tem na Terra. Porque assim, as pessoas pensam que uma nave alienígena, né, ou de outra dimensão, ela tem que ter necessariamente uma distância que não existe na tabela periódica da Terra. Levo enganos também. Geralmente, coisas que existem no universo, no cosmos, são os mesmos elementos que a gente vai ter na tabela periódica. Alguma coisa diferente, em algum momento, mas a grande maioria das coisas vão ser os mesmos elementos. Por exemplo, um meteorito que tem ferro na sua constituição, esse ferro veio de fora, veio do espaço. Então, que ele se deriva, meteorito, é essa Terra? Sim, é essa Terra. É um ferro essa Terra? Sim. Mas aquele ferro que está lá é o mesmo ferro da tabela periódica terrestre e é o mesmo ferro que corre nas nossas veias. Né? Porque a gente não tem um ferro que vem do feijão, que a gente se alimenta, e é o mesmo ferro. Agora, a composição isotópica daquilo pode variar, né, de acordo da procedência de onde ela está vindo do universo. Mas guarda esse negócio do meteorito, né, que agora eu coloquei uma pulga, né, atrás da orelha de vocês. Mas será que esse negócio do Ubatuba então não é meteorito? Eu vou responder essa questão já já. Mas então aí foi feita as análises lá do metal de Ubatuba e se descobriu, né, que, por exemplo, o Peter Sturrock foi um dos que analisaram esse tipo de metal, porque assim, o Olavo deu o metal só para o Ojeda? Não. Ele mandou um pedacinho para a APO, que era uma sociedade de pesquisa ufológica norte-americana, que ele fazia parte e que era chefiada por um casal chamado Tim e Coral Oleisen. A APO era uma entidade, assim, quem é mais antigo sabe que ela tinha uma importância tremenda. Então, um pedacinho foi para lá. E esse pedacinho lá, depois que a APO acabou, o casal morreu, acabou indo parar na Universidade de Stanford, nas mãos do Peter Sturrock. O Peter Sturrock, ele teve no Brasil, mas daqui a pouco eu falo disso, em 1985, para pesquisar o caso do Ubatuba. Antes de eu falar essa história, a gente tem um caso que ocorreu anos depois, em 1971, na França, em Norte, né, na França, 1971,
que foram 2 ovos que causaram um estrago nessa região, ficou queimado, ficou marca do sol, e foi coletado substâncias também, né, metamateriais. Nesses metamateriais, as análises que foram feitas no laboratório da Câmara de Comércio de Robô, em novembro de 71, e também no Nancy National Metalurgy Laboratory, né, o CNRS, em maio de 75, é revelado que tinha na composição alumínio e magnésio. O interessante é que na composição isotópica do magnésio, ela não correspondia ao magnésio terrestre também, igualmente ao caso de Ubatuba, ou seja, tem, pelo menos aí eu conheço outros casos, mas 2 casos que trazem metamateriais e ultramateriais que tem magnésio e que o isótopo é diferente. Agora, por que eles estão usando magnésio na composição de suas naves? Já que o magnésio é um negócio extremamente explosivo, né? Quem gosta muito de festa junina, às vezes vê lá a queima de fogos no Natal mesmo, no Ano Novo, né? Os fogos brancos que você vê lá explodindo é magnésio. Por quê? Porque é altamente explosivo esse negócio. Agora, eu não tenho essa resposta, tá? Provavelmente algum cientista aí talvez saiba, mas eu não consegui achar essa resposta. Será que mexendo no isótopo de um magnésio que é explosivo, talvez tornaria ele menos explosivo, ou amenizaria algum tipo de impacto, e aí eu poderia usar ele em alguma parte do OVNI, em alguma coisa assim, já que magnésio é extremamente duro e leve, e seria ótimo, né, para usar na área de aviação, ou na área espacial. Então, são perguntas, né, que eu fico fazendo, que a gente não sabe. O Guilherme, ele até falou que teria que fazer uns testes, umas análises mais apuradas para tentar descobrir melhor essa questão do isótopo. E ele falou o seguinte, que hoje, na atualidade, é possível você pegar o magnésio terrestre e mudar o isótopo e transformar igual o magnésio lá do OVNI que explodiu em Ubatuba? Ele falou, sim, é possível, mas é uma técnica cara, no caso ia gastar uma grana, e não tem uma serventia, pelo menos ele não sabe por quê. Por que alguém mexeria no isótopo do magnésio? Não tem uma praticidade nesse negócio, né? Mas estão estudos, né? Eu acredito que os caras lá estão quebrando a cabeça, tentando entender isso aí de alguma forma. O caso de Ubatuba também, antes da gente falar os outros detalhes que eu ia falar, está um pouquinho mais para frente, o Peter Sturrock, quando ele esteve em Ubatuba, esse Peter Sturrock, ele solicitou muitas análises desse fragmento de Ubatuba para algumas instituições importantes. Por exemplo, Caltech, Caltech no Vale do Silício, que aí em 1976 eles analisaram lá o OVNI de Ubatuba, pediram para a NASA lá, professor Peter A. Sturrock, endereçado a ele, assinado pelo Richard J. Williams, da NASA, fizeram análise do material lá em cima. Não sei se dá para ver, está bem cantinho lá, Brasil, magnésio santo, amostra de magnésio do Brasil. Então, um documento oficial que eu consegui aí, eu já vou contar a história como é que eu consegui esse negócio. Isso eu expando a NASA rapidinho, né? Porque a NASA teve envolvido, em caso de óbito, isso aqui é oficial. Só que foi para uma outra universidade norte-americana, o Peter Sturrock. E a análise feita em 1981. Olha quanto tempo depois do caso de 57. Por que foi feito isso? Porque esse material é um material diferente. Ou o caso de Ubatuba foi um OVNI realmente. Então tem um interesse científico em cima desse material. Então, vamos falar do Peter Sturrock agora, quando ele esteve no Brasil. Peter Sturrock, aquele cidadão, a gente já está falando ainda, e ele fez, então, uma série de análises no material de Ubatuba. Isso chamou bastante a atenção dele, e ele resolveu pegar uma grana lá da Universidade de Stanford e vir para o Brasil. Quando ele conhecia aqui o Pierre Kaufmann, não sei se já ouviu falar de Pierre Kaufmann,
da FGV, já falecido também, era um professor lá da FGV em São Paulo. Eles conversaram e aí o Pierre Galton se colocou à disposição para ciceronar o Peter Sturrock aqui no Brasil em 85, para eles irem até Ubatuba e entrevistarem pessoas e tentar levantar alguma coisa a mais a respeito desse caso de Ubatuba. Eu conheci o Pierre Kauffmann, e o Pierre Kauffmann falou que tinha uma pasta generosa, grossinha, assim, cheia de material que o Peter Sturrock copiou e mandou para ele, como ele era um cientista também. E eu falei para ele se eu poderia ver essa pasta. Quando ele estava em negociação com o Pierre Kauffmann deixa de conversar comigo. Eu achei estranho, ele simplesmente interrompeu a conversa de e-mail que nós tínhamos. E aí, logo depois, eu soube que ele tinha falecido. Teve um ataque fulminante no coração e morreu. Só que eu tinha prometido que ia me mostrar esse material. Aí eu liguei para a filha dele, tudo, né? Deu espelho, aquela coisa. E esperei um tempo, 3 meses, 4 meses. Entrei em contato com ela de novo, falei, olha, seu pai estava em comunicação comigo, sobre um caso assim, eu tenho uns e-mails, ele ia passar esse material e tal. Aí ela falou, eu sei o que é, inclusive na época eu ajudei ele a montar os recortes jornais, ela era pequenininha, e ajudou ele e tal, eu lembro. Aí ela falou, dá um tempo a gente está vendo esse negócio inventado, né, porque meu pai faleceu e tal, então, assim que eu tiver um tempo, eu entro em contato contigo. Aí passou mais um tempo, ela me ligou e falou, pode vir buscar aqui a pasta aqui. Aí eu fui no apartamento dela lá em São Paulo, peguei a pasta e ela falou, só que é o seguinte, você pode copiar ele se achar interessante e depois você devolve a pasta. Eu falei, não, tranquilo. Aí fiz PDF de tudo, né? Até da capa do verdadeiro PK, peguei tudo. Né? Qualquer risquinho, peguei. Estou exagerando aqui, mas literalmente eu gravei que tinha as análises e tudo mais que eles fizeram lá. E tinha um livrinho também, que esse ela tinha 2, ela acabou me dando um, que era um trabalho científico do Peter Sturrock sobre o caso de Ubatuba. Ele chegava em 2 conclusões. Ou é OVNI, ou é um meteorito que caiu em Ubatuba em 1933 ou 1934. Como eu tinha informações de que pessoas vivem em 57, então não pode ser um meteorito de 33, 34, de uma cratera lá. Tem sentido isso, mas o Peter colocou isso no tratado científico que ele fez, no livrinho. E aí eu tomei uma decisão, algum tempo depois, né? Primeiramente eu estive, né, na Argentina, vi o fragmentos lá, em seu OVNI e tal, mas o que aconteceu? Eu recebi, tempos depois, 4 fragmentos do OVNI das mãos de um filho de um militar do Exército que participou da coleta lá na Praia das Florinhas. O filho me contou o seguinte, o pai dele, você vê até a letrinha, né, do pacotinho, era aquela letra antiga, né, que o pessoal na década de 50 fazia umas letrinhas mais rebuscadas, mais desenhadinhas. E então ele viu uma petição minha através da LAI, que é a Lei de Liberdade de Informação, Serviço de Informação Cidadão, e que eu pedi algo de Ubatuba, e ele cresceu, esse filho do militar do Exército, cresceu ouvindo o pai dele falar que esse negócio aí era do disco voador que tinha explodido em Ubatuba. E o pai dele tinha morrido, ele não sabia o que ia fazer com esse negócio, não queria jogar fora, então um dia lá na internet viu que eu tinha feito uma petição, entrou em contato comigo e falou, toma para você. Eu só não quero o nome do meu pai envolvido nisso, meu pai ocupou um cargo bom lá no Exército, então eu gostaria de ver o nome do meu pai atrelado, nem viu. Né? Então é que você faça, se você quiser, com isso aí. Como eu não tinha certeza que esses 4 fragmentos poderiam ser do caso de Ubatuba, eu tomei uma decisão de pegar esse material e levar para a USP, que é a Universidade de São Paulo. Fiz uma análise no IPT, que
que era uma análise qualitativa. Essa análise qualitativa para mim saber se tinha bastante magnésio. E aí eu constatava que tinha bastante magnésio. Então, eu já fiquei animado. Falei, opa, deve ser realmente do caso. Né? Tudo evidenciava que poderia ser do caso. Então, eu falei, agora eu vou partir para uma análise quantitativa, para saber o percentual de magnésio que tem nessa amostra. E aí fui para o LCT, que é Laboratório de Caracterização Tecnológica. Só que, logicamente, eu sou besta, né? Eu falei para o cara lá, você vai fazer análise, eu posso estar junto? Né? Eu vou filmar tudo, né? Porque se você falar que não, eu vou procurar outro laboratório para fazer, não pode vir. Aí o Antônio fez as análises, tudo, ficou até curioso, né? Por conta da história do fragmento, e deu 99,2, 99,3 de magnésio, sendo que o 0, qualquer coisa era óxido de magnésio enferrujado, que deve ter sido por conta da salinidade da praia, né? Então tem muito sal ali na praia, aquilo, conforme caiu, acabou oxidando, né? Então, o magnésio. Muito pouquinho, e pode ter sido alguma coisa, na hora que colocou ele na matriz, que teve que pegar o negócio, cortar na vertical ou na horizontal e colocar numa matriz para colocar lá dentro. Ele fala, pode ser alguma sujeirinha, alguma coisa que não faça parte. Né? Mas pode ser que tenha, mas é muito pouco. Muito pouco. Outra coisa que a gente fez foi levar um material para especialistas em meteorito, né? Porque será que não é um meteorito e tal? A Ângela Poloto, que é do Rio de Janeiro, que é especialista em meteorito, ela falou para mim, olha, Edson, meteoritos que já caíram na Terra que tem composição de magnésio tem no máximo 26%. Então, esse negócio não é meteorito. 99%, impossível. E outra coisa, meteorito que tem magnésio vai ter que ter, obrigatoriamente, ferro, níquel, estanciodita, farinitonita, que não apareceu na análise. Então, não falou. Não é. Aí eu veio para um outro especialista, o Paulo Céu Mattioli. Ele falou, olhou lá e falou, olha, estruturalmente não é meteorito, porque meteorito tem uma estrutura, algumas características que não está em isso aqui é outro material. E me parece um material que foi forjado, né? Foi feito por algum tipo de metalurgia. Também a composição química dele, ele descartou, meteorito não é. Então ficou só a hipótese de que seria, de fato, um objeto voador não identificado. A gente pode falar que é extraterrestre, que é interdimensional, de outra dimensão, mas de algum lugar da Terra, esse negócio. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, 2009, no dia 29 de maio de 2009, a gente teve a visita em São Paulo de dois agentes do Bigelow Aerospace, né? O Robert Bigelow mandou o Jim Johnson e o Douglas Kurt me procurar. Eu fui com meu cunhado, que falava inglês, né? Apesar que eles tinham um tradutor lá, na hora também. Mas eu falei, meu cunhado, mas o que esses caras estão querendo? Eles queriam se apropriar dos metamateriais brasileiros que a gente tivesse e de forma gratuita, né? Nem um espelhinho para os índios aqui do Brasil, nem um espelhinho. Aí eu falei, filho, eu estou sabendo que vocês estão dando, né, o Robert Bigelow estava patrocinando a MUFON, que é uma entidade que não é muito confiável, mas sabe isso? Ela foi. Hoje já passou por um monte de coisa, tem uma coisa meio torta aí, mas a MUFON, ela estava recebendo $10 mil por mês do Bigelow Space, naquela época. Eu falei, vocês estão ajudando os caras lá, não querem me ajudar? Eu falei, então pega o aviãozinho e volta para os Estados Unidos. Beijinho, tchau. E específicos, cara. Depois eu fiquei sabendo que eles estiveram no Ceará e conseguiram alguns metamateriais do pessoal lá no destino, infelizmente. Mas você vê que o Robert Bigelow foi na época que ele tinha lá os $22 bilhões e já estava trabalhando com esse tipo de coisa.
Eu fiquei sabendo que ele teve na Espanha, no Brasil, em Portugal, em vários lugares, tentando obter esses metamateriais aí naquela época. O Harold Kutos é um outro físico que trabalhou no Bigelow Space com esses metais e tudo isso. E a entidade que eles criaram na época era a ATP, né? Então, era esse órgão que mexia com os metamateriais e os materiais. E o Harold Kutos, ele passou na mão dele um monte de coisa. E aí eu vou até sair agora do caso do metamaterial e contar uma particularidade do Harold, que ele teve a oportunidade, ele falou isso num podcast norte-americano, e quando ele estava trabalhando na ATP, ele viu milhares de páginas, centenas de fotografias e 15 horas de filmagens que foram feitas no Brasil pela Força Aérea Brasileira e pelos americanos quando estiveram no Pará e no Maranhão. Ou seja, Operação Prato. Tá? Então, esse cara, ele passou na mão dele 15 horas de filmagem da Operação Prato. Né? A gente pede para a Força Aérea, diz que não tem, e apesar que tem gente lá que falou que eles reclassificaram ilegalmente os vídeos de 77 e 78 e só vão estar disponíveis em 2027 e 2028. Eles podiam ter reclassificado, mas não ficaram para proibir toda a extinção dos acordos com os americanos, infelizmente. Bom, como sabe, o Robert Figueiredo recebeu 22 milhões para trabalhar com materiais de OVNIs e criar um local para armazená-los. Esse documento que foi extraído é do DIA, né, que é o Departamento de Defesa de Inteligência, né? Agência de Inteligência e Defesa norte-americana. E ali está uma das páginas desse documento, ele tem várias páginas, aí é mais algumas páginas que já traz algum tipo de aplicabilidade, tem alguns metais que são como se fosse metal, mas é vidro, você consegue enxergar através dele. Tem umas coisas loucas que eles já estão usando na parte bélica, de medicina também, e para alguns avanços tecnológicos aí. Ali algumas páginas que eu coloquei só para mostrar o documento. Então, eu vou até ver ali, né, que o ocultamento dessas informações foi até 2017. Então, está lá, ó, no dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Antônio requisitou informações oficiais para a Agência de Inteligência e Defesa norte-americana, DIA, por meio da Lei de Liberdade de Informação, que é o FOIA. Sua petição solicitou uma descrição física, as propriedades do material, a composição química, materiais de órgãos recuperados por integrantes do Departamento de Defesa. A resposta do DIA foi surpreendente até certo ponto, pois foram liberados documentos do Programa de Identificação de Ameaça Aeroespacial Avançada, que é a ADP, e a documentação esclarecia que era a Bigelow Space, sediada em Las Vegas, Nevada. A área 51 também está ali pertinho, né? Quem trabalha lá sai em um avião todo dia de Nevada, ali do aeroporto de Nevada, vai para lá levar os funcionários. Então é tudo ali naquela área. Então, de propriedade do milionário americano Robert Bigelow, armazenou aquele interessante material ufológico em instalações especialmente modificadas. Porque, como é um material diferente, tem que ser uma instalação própria para esse tipo de material. Isso se deu durante as atividades de um projeto sigiloso de estudos de obra conduzido pelo Pentágono, o que mais abrigaria aquelas instalações da Bigelow Space. Então, na verdade, a gente acredita hoje que não ficou lá, que isso deve ter sido criado em outro local, que o próprio David Branch, lá no oceano, ele sabe onde está esse negócio aí. E hoje já está se falando até na Lockheed, na Northrop, que são empresas civis, né, desse meio aí, que estariam envolvidas nisso, teriam ganhado muita grana, e até o próprio Elon Musk atualmente está enrolado com esse negócio de OVNI aí. O Bigelow, infelizmente, ele foi deixado para trás. Ele já é passado.
Recentemente, a Búfalo, ela fez um estardalhaço na internet, também falando de um novo metamaterial, e que ela iria revelar detalhes no dia 13 de junho de 2024, num simpósio que aconteceu no Texas, e mostraria, né, as análises que foram feitas na Rússia, etc. e tal, e segundo eles, seria um material de 90% de composição não identificável. Né? Isso foi interessante. Bom, chegou o dia 13 lá, eles apresentaram algumas análises dos russos, mas eles, para o meio científico, isso não tem validade, porque você tem que fazer uma outra análise num outro órgão científico, num outro laboratório, depois fazer mais uma análise, a contraprova, aquela coisa toda, isso eles não fizeram. Então ficou meio frustrante, né, dentro do meio científico e também no meio ufológico, né? Mas vamos ver, né? Não sei qual será os próximos passos dessa história aí, mas é interessante que pouco a pouco vai aparecendo alguma coisa diferente. Como eu falei no começo, o Tom DeLonge, né, ele possui também metamateriais que ele adquiriu em 2019, né, no caso Roswell lá, e ele foi pertencente àquele grupo musical chamado Blink 182, né? Já lembra o horário? Outra coisa que a gente ficou sabendo, que a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, através de amigo mesmo que trabalha lá, ele trabalha no terceiro andar, tem um quarto andar no subsolo, que é o que cuida de OVNI lá. E eles estão testando agora a questão da invisibilidade dos OVNIs, porque é algo que eles não conseguiram ainda. Eles já conseguiram muita coisa através da engenharia reversa, mas essa questão da invisibilidade está dando muita dor de cabeça para eles entenderem como é que eles troçam. Porque a hora que eles conseguirem isso, eles vão estar na frente de qualquer país. Você entra e sai de qualquer instalação militar, sem serviço. Quer dizer, sem serviço, vírgula, né? Se tiver um equipamento de infravermelho, de calor, você vai ver o equipamento lá. Então, eles vão ter que se adaptar a hora que algum país aí de primeiro mundo tiver isso, os Estados Unidos, Rússia, China. Né? Então, isso aí está tirando o sono deles. Uma coisa que eles descobriram, e até esse meu amigo lá da ESA trouxe de presente para mim, só 2 pessoas no Brasil têm isso. Ele deu para um montanhista, né, que de vez em quando vê ordem também, é uma plaquinha, um circuito, que ele mesmo montou com um circuito de caça, ou seja, é material militar que nem é restrito por aí, você não vai achar isso de nenhum. E ele criou uma espécie de detector de campo eletromagnético que pega até 3 km. Então, se a gente está em campo, um local que seja um palco de OVNI, tá ali, né? Uma zona quente que aparece OVNI, uma zona de grande incidência, aí você vai lá fazer um vídeo. Logicamente tem que estar com o celular desligado, não pode ter outras fontes ligadas. De repente você vê uma luz, alguma coisa diferente lá. Você suspeita que seja um OVNI. Aí você desliga tudo, se tiver celular, e liga aquele equipamento. Se o equipamento detectar, é um OVNI. Assim, certeza, eles já estão usando isso aí lá fora, na ESA, na Agência Espacial, para detectar o que é e o que não é. E uma outra forma também de detectar quando o objeto porque assim, ele pode estar na invisibilidade e você detectar também, porque ele vai pegar o campo eletromagnético lá do OVNI. Se ele estiver fisicamente aparecendo e tiver luz, mas não é luz, lembra isso, né? É luz, mas não é luz. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples. Se a gente pegar um prisma de binóculo, né, que é aquela parte triangular assim, do binóculo, um prisminha, e você olhar um OVNI através daquilo, você vai ter a luz do OVNI, caso seja um objeto de noite, você vai ter a luz sendo defragmentada nas cores do arco-íris, certo?
Qualquer coisa que você olha assim, a luz de Mercúrio, a luz incandescente, a luz da Lua, a luz de um avião, a luz do poste, ela vai ter cor, mas vai ter um espectro diferente, mas tem as 7 cores. O arco-íris ali, já viu isso? Que nem, por exemplo, um arco-íris, quando a gente vê lá o arco-íris, a gente vê isso com a luz. Só que a luz do OVNI, que não é luz, é diferente. Por exemplo, se o OVNI for verde e roxo, na hora que você botar o prisma, você vai ver decomposto apenas verde e roxo. Então, se for OVNI, você vai ter essa ideia por um simples prisma e olhando para ele. Agora, se decompõe em 7 cores do arco-íris ali, vai ter um espectro, aí pode ter alguma luz convencional, luz de estrela, luz do avião, luz do helicóptero, sei lá, qualquer luz, do drone, entendeu? E assim, qual outra coisa que a gente tem no mundo que se decompõe numa única luz? Aí eu vou falar para vocês, o laser. Então, aquela luz do OVNI, ela seria alguma coisa parecida com laser, mas também não é laser. Porque o laser não faz escuro. E às vezes a luz do OVNI, aquele cor de luz sólida, faz escuro. Então, olha que coisa doida para a física, os nossos engenheiros aí, físicos, químicos, especialistas em luz entender. A gente está diante de uma tecnologia totalmente diferenciada. Por isso que ela é tão conquistada, né, por esses militares, cientistas. Bom, vamos agora para uma outra questão. Será que a nossa tecnologia ela vem dessa engenharia reversa, alguma coisa? Muitos de vocês aí devem suspeitar alguma coisa. Então, por exemplo, telefone, né, não tirando a experiência do Grandela, dos nossos cientistas, porque tem muita gente inteligente, mas a gente percebeu que da telefonia fixa para o celular foi um salto quantitativo muito interessante. Chips de computador, a gente também teve um crescimento aí estrondoso nessa área da informática, né, da tecnologia, equipamentos médicos, né? E isso, a gente tem casos em que houve acidente de órgão e tinha algum pedaço da nave lá que pareciam circuitos. Esses circuitos devem ter sido estudados por esses cientistas através da engenharia reversa. A gente está agora colhendo esse tipo de tecnologia. O drone, por exemplo. O drone é o nosso antigo sonda ufológica, que no passado fazia aquele movimento de folhas, movimentos irregulares. Então, no passado, você tinha um negócio desse tipo, é óbvio que a gente não tinha tecnologia, só que hoje a gente tem tudo. Agora, o drone veio da onde? É lógico que, no caso do OVNI, não tem propulsão aparente naqueles movimentos. Mas os nossos engenheiros devem ter criado aí as hélices, algum tipo de propulsão, para gerar os mesmos efeitos. Então, supondo aqui algumas coisas para a gente pensar. Que é bom a gente sair da carta, né, e pensar um pouco. O micro-ondas, por exemplo, olha que coisa estranha. Micro-ondas, a gente sabe que ele foi feito por volta de 1945, 47, lá nos Estados Unidos. No Brasil, chegou em 1990. Bastante tempo depois, né? Mas os alemães, na época da guerra, de 42, né, depois de 45, a gente tem aquelas histórias do V2, V1, que eles estavam atrás de tecnologia dos OVNIs, tem toda essa história, teoria da conspiração, mas sempre tem um fundinho de verdade nesse negócio aí. Então, os alemães, depois que acabou a guerra, o que aconteceu? Von Braun foi para onde? Países foguetes lá, foi para os Estados Unidos. Deu um avanço. Alguns outros cientistas que os alemães tinham foi para a Rússia. Também deu um boom lá. Então, esses caras tinham tecnologia, informação privilegiada, e dizem, né, que a equipe lá do Rio andou no mundo todo atrás de disco voador. Já naquela década de 40, 30, 40. Primeiro OVNI que caiu, né, esses metamateriais, na Itália, 1933. Tem documento disso.
saiu recentemente sobre esses documentos aí. Então, será que o micro-ondas aí pode alguma coisinha fazer sentido aí desses OVNIs? Já que tem casos de OVNIs que a gente vê nitidamente que o funcionamento, aliás, a queimadura que as pessoas receberam é um efeito de micro-ondas. Né? O caso do Corte Itaíba seria tem o caso de Pedro de Toledo, tem muitos casos aí, outros em outras partes do mundo também, que sugerem algo desse tipo. Né? Outras tecnologias, por exemplo, o F-117, tecnologia stealth, o avião invisível que não é detectável em radar. E, curiosamente, essas tecnologias são desenvolvidas na América, lá em Brunei, ou em bases que são áreas de reunião de outros países, por exemplo, na Mongólia, no caso da China, né, na Rússia também tem uma correspondente à Área 51, ou no DCTA, na CTA, né, no CTA em São José dos Campos, no Brasil, por aí vai. Ou na ESA, na Agência Espacial Europeia. Então, o que a gente pode esperar desse cenário de engenharia reversa? Resumindo tudo, né? A gente deve estar caminhando para isso, né? O cenário biológico mostra isso. A gente vai ter um reconhecimento da vida extraterrestre ou interdimensional, ou interdimensional até 2030. A engenheira da NASA lá, a cientista Ellen Stockton, ela falou que seria até 2025 a NASA ia dar um noticiário reconhecendo vida extraterrestre. Depois ela falou para trás, olha, não é bem 2025, é 2030. E a gente teve nesse meio tempo o isolamento social, ou seja, talvez atrasou a agenda que estava acontecendo aí. Novos avanços tecnológicos por meio da engenharia reversa, também muita coisa. Nós somos privilegiados de viver nesse tempo. Acobertamento, aí é minha opinião pessoal. Eu entendo que vai continuar parcial por causa da ganância tecnológica dos países, né, deles terem esses elementos, e a Guerra Fria ela continua. Né? E a gente vê isso aí nitidamente. A China agora pegando, mandando ninja lá para a Lua, né, causando alguns problemas aí de inveja, né? Então, assim, vai ter muita confusão. Já eles testando aí os satélites com raio laser para detonar a tecnologia Guerra das Estrelas, tem coisa por aí. Bom, era isso, mas assim, para a gente pensar, e espero aí que tenha agregado um pouco de conhecimento dentro dessa área. Eu tenho um canal no YouTube, para quem não é inscrito ainda lá, a gente está com 200 mil inscritos, crescendo aí, graças a vocês. Tem mais de 900 vídeos já lá publicados. Tem um esquema de apoia-se também, quem quiser ajudar o nosso trabalho. Esse QR Code, se você apontar o celular, já se inscreve lá no canal, só apontar na área, você vai se inscrever no canal lá, Edson Aventura, que é o antigo Enigmas e Mistérios. E acho que segunda-feira a gente vai colocar a terceira parte dos locais onde as criaturas de Varginha passaram. A gente fez já duas partes, primeira e segunda parte, vai ter a terceira, e a quarta parte, o local exato. Eu fui assim, ó, pisei na terrinha, peguei na pedra, que os garotos atiraram na criatura. Ninguém fez isso, ninguém foi lá. Todo mundo vai lá de cima, na casa do Varginha, a gente vai aonde aconteceu os fatos, para entender isso aí melhor. Sou o editor, né, da revisão de pesquisa, a gente tem essas 3 revistas aí. Se vocês quiserem adquirir, aproveita. Por evento aqui do Liceu Clima, eu fiz uma promoção, que no site está R$ 34,90. E aqui eu estou vendendo a 28 cada edição. Se você comprar 2, aí cai mais o preço. Se comprar 3, cai por 70 as 3. Então já economiza aí uma grana para comer o Big Mac, né? Bom, eu tenho esses livros também que eu já escrevi ali no passado no Brasil, OVNIs Arquivos Militares, baseado, esse OVNI Arquivos Militares, baseado em documentação da aeronáutica.
estou para lançar o volume 2. E o último livro que eu escrevi é o ET de Varginha, montando quebra-cabeça, 402 páginas, todo colorido, mais de 250 fotos, tem fotos de época lá, muita informação inédita. Eu estou trabalhando no volume 2 agora, vai ter umas 300 páginas. Me desculpe, mas é muita informação, eu não consigo fazer livrinho. Sim, tem muita coisa que eu não posso falar ainda. É que eu estou tentando, junto das pessoas, que elas liderem. Pretendo futuramente fazer um museu de ufologia, com essas amostras, pelo chupacabra, documentação, pedaço de OVNI, coisas desse tipo, né? E assim, a gente está procurando alguém que invista, né? Material para colocar no museu. Agora, falta alguém que invista. Meu e-mail aí, boaventura_arroba@gmail.com, quem quiser entrar em contato, contar caso, mandar vídeo, né? A gente analisa aí. E agora, eu não sei, acho que eu não tenho mais tempo, né? Para ler uma pergunta. E eu encerro. Para fazer duas perguntas. Duas perguntas. Ou então, rápido, uma ali. Só complementando ali, quando você fala do livro, importante citar que você esteve em Ponta Grossa, né? Isso, no livro de Carvalho, da dona Marisa, no bairro Carvalho, eu dediquei um capítulo específico no livro para contar o caso aqui de Ponta Grossa. Né? Então está no livro ET de Varginha montando quebra-cabeça. Mas, fala sobre o livro. Coincidência, final da década de 70, magnésio consultou com uma Na aviação também, tá? Na década de 70, mas não na totalidade, alguns pedaços, por conta da propriedade explosiva dele. Né? Não dava para fazer tudo de magnésio. A questão biológica, mas alguma questão diversa da além do material. Então, tem, biológica tem, mas é totalmente fechado. E o que a gente sabe é que teve até algumas questões assim, de contaminação. O próprio David Brush ele falou a respeito disso, que pessoas que trabalharam com engenharia reversa ou no resgate de corpos não humanos morreram. Então, é uma coisa que está causando um frenesi lá por conta disso. E teve outros que morreram porque pilotaram aonde não deviam. E a grana dos impostos dos americanos está sendo usada nessas pesquisas de forma não transparente. Então, o que o Congresso quer? Que haja essa transparência. E a última pergunta lá no fundo. Olha, há uma suposição de que como nós capturamos várias criaturas, hoje eu tenho que comprovar 5 criaturas, logo depois desses fatos, intensificou no Brasil, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades do Nordeste, outras, tipo, eu sei, Ceará, Bahia, mas foi mais aqui na região sul, intensificou ataques de chupacabras. Então, alguns dizem que seria uma espécie de represália. Como a gente capturou os cachorrinhos do ET lá, depois veio uma retaliação. Mas a gente não tem como afirmar com 100% de coisa. São apenas suposições. Agora, que teve chupacabra para tudo quanto é lado aí, detonando as criações, né, em vários lugares, isso foi verdade. Dá tempo de mais uma pergunta ali? Esse homem deve sugar uma coisa. Passou tudo aquilo, se elegeu lá, morreu. Hoje você tem conhecimento e continua esse fato lá na. Então, para me falar tudo isso, era 5 horas, né? Que eu precisava mais de tempo para explicar a Operação Prato. Quem sabe no próximo evento a gente vem e fala só sobre a Operação Prato. Mas eu vou falar. Continuam os ataques. Nessas revistas que eu mostrei, tem artigos que a gente teve lá em 2023 e nós constatamos que continuam os ataques. As testemunhas da década de 70 continuam tendo contato
Só que agora a visita de dormitório, se eles entram para dentro do quarto das pessoas e mantêm elas paralisadas num baixo cabeçudo, né? Então, a Operação Prato, ela nunca deixou de existir e foi uma grande operação de coleta de material genético com acompanhamento da sequência de DNA dessas pessoas até os dias atuais. E continuou ocorrendo. Eu queria agradecer aqui ao Odisseu Senna e as palmas são para vocês aí que eu vou entregar